Ó, quero mostrar outro exemplo para vocês de razão. Mas qual a diferença de fração e razão? Fração não é uma comparação de duas medidas. Fração é uma medida. Agora, a razão não. A razão é quando eu pego uma medida e comparo com outra. Faço uma relação entre elas. E a fração tem um critério. A fração é um número racional, né? Que a gente já viu isso. Então, a fração ela tem que ser escrita o de cima e de baixo por um número inteiro. E nem sempre a razão ela é assim. A razão ela pode ser decimal dividido por decimal, fração dividido por decimal, né? Pode ser qualquer uma das duas, né? Então, ó, outro exemplo aqui. Eu tenho uma prova que eu fiz e eu acertei 3 questões de 15. Duas medidas, ó. As medidas das questões que eu acertei e todas as questões, né? Então, ó, vamos montar uma razão disso. A razão nessa ordem. As questões que eu acertei e as questões, e todas as questões, vai. Então, ó, as que eu acertei, nessa ordem, acertos e todas. Quando a gente forma uma razão, a gente tem que ver a ordem do pedido. Se ele pediu todas para os acertos, a gente tem que fazer assim. Se a gente escreveu em cima, primeiro, se a razão era primeiro os acertos e depois o total, é assim que a gente tem que fazer. Porque a ordem vai mudar a resposta, tá? Se você apresentar a razão, essa é a razão, ó. 3 está para 15. Se a gente for representar a razão em forma fracionária, a gente é obrigado a simplificar, tá, gente? Aqui vai dar 5. Então, isso quer dizer o quê? Que a cada 5 questões, ó, esse é o todo, eu acertei uma. É pouco, né? Aqui também eu posso falar que a cada 15 questões de todas eu acertei 3, mas isso, né? Mas aqui, se de baixo é tudo e em cima eu acerto, ó, 1 está para 5. Então, a cada 5 questões, eu acertei uma só, tá? Se eu quiser escrever de forma decimal, já sabe que é só fazer a divisão, tá? Então, qual que é a razão dessa minha situação? 1/5. Tem que simplificar, tá, gente? Tem que simplificar. 1/5 ou 0,2, tá bom? Essa foi a razão dos números de acerto para os números totais da minha prova de questões. Se eu quiser montar a razão de números de acertos sobre o número de erros, eu posso. Acerto sobre erro. Acerto é 3 e erro seria 12, né? Porque o total é 15, 12. 15 menos 3 é 12. Vamos simplificar. 1/4. Ó, razão de acertos entre erros. Acertos e as questões que eu errei, né? Aqui era diferente. Aqui era acerto e todas as questões. Aí a gente pode fazer comparações entre qualquer medida que a gente quiser, tá? A razão é para isso, é para comparar. Então vamos entender aqui. 3 está para 12 ou 1 está para 4. O que eu entendo? Total aqui é de questões erradas. A cada 4 erradas, eu acerto uma. Oh, meu Deus, tem que mudar essa situação. Então, montar razões não é difícil, gente. É uma divisão básica, tá? Se eu quiser representar aqui em decimal, 1 dividido por 4 é quanto? 0,25? Essa é uma razão também, mas na forma decimal, tá bom? Então, para montar a razão, a gente tem que fazer 1 dividido pelo outro, deixar na forma fracionária ou deixar em decimal e sempre simplificar. E lembrando que não é uma fração comum. Cada item dessa fração é uma medida. Estamos comparando medidas, tá bom?